que a gente achar pertinentes. Possa ser que a gente convide a prefeitura, tá? Por conta da parte de licenciamento, para esclarecer alguma coisa que possa ajudar a acontecer. Todas as ações que nós estamos prevendo são para que o evento, quando acontecer, aconteça na sua plenitude e sem nenhum problema. Tá? Por favor. Então, a natureza da execução é coerente com o objeto. Né? Consiste na prestação de serviço de planejamento, gestão e execução dos trabalhos, organização dos espaços do evento, montagem e desmontagem dos ambientes, locação, compra de equipamentos ou facilidades especificadas, instalações elétricas, hidráulicas, ar-condicionado, bem como os demais materiais e serviços. Cabe aqui uma mudança do TR, porque está meio vago isso aqui. Tá? Então, a gente vai trabalhar nessa parte. Esperamos ter contribuições disso o máximo que nós pudermos. Por favor. Qual é o cronograma desejável? Esse é o cronograma que nós estamos buscando. Em torno do dia 1º de fevereiro de 2013, a mobilização e já a execução de algumas atividades por parte da contratada. Existe nós temos que fazer um trabalho muito de logística, muito bem organizado com a FNP, que é com o construtor do estádio, porque nessa época, até dia 28 de fevereiro, acho que é 30 de março, provavelmente, ainda estão acontecendo atividades de comissionamento no interior da arena. Tá? Estão sendo testados, é um equipamento enorme, com muita tecnologia embarcada, muita tecnologia, que precisa ser testada para quando o primeiro evento acontecer, ele aconteça com sucesso. O primeiro evento, ou os eventos que a Fonte Nova Participações puder implementar antes da Copa das Confederações, serão, obviamente, um teste para o equipamento que foi recém-inaugurado. Um equipamento desse tamanho, é muito grande, é muito complexo. Então, a gente vai concorrer com isso aqui em certo período. Então, nós vamos ter que ter uma atividade muito próxima para que a gente possa trabalhar sem atrapalhá-los, eles possam trabalhar sem obstruir o trabalho das estruturas temporárias. A montagem em si, nos cronogramas da FIFA, está prevista para acontecer no início do primeiro dia útil, praticamente o primeiro dia útil de março, tá? Até dia 21/5. Testes e operações, 22/5 até 14/6. Aí a parte de comissionamento das estruturas temporárias. Tá? O evento de 15 a 5/7 é 30. Por que coloca 5/7 aqui? Porque a FIFA também exige algum tempo para ela se desmobilizar antes que tudo comece a ser desmontado. Certo? Então, o desmonte começa em torno do dia 7 e até dia 30 nós temos que devolver a Arena Fonte Nova para o consórcio que está operando acho que nem é o consórcio mais, né? Vai ser a FNP, né? Participações. Tá? Que vai operar a Arena pós-Copa das Confederações até o início dos trabalhos para a Copa do Mundo em 2014. Então, tudo que foi feito vai ser desmanchado e, por ocasião da Copa, uma nova licitação acontecerá e será tudo montado novamente, agora com a visão Copa do Mundo. Como é que a gente pretende fazer essa fiscalização? A ideia é que os trabalhos de fiscalização sejam feitos por funcionários da Secopa ou seus prepostos formalmente designados. Tá? À medida no avanço do cronograma de trabalho por ambiente disponibilizado. Se vocês... o material que foi disponibilizado para nós na FIFA, está todo ele disponível na internet, qualquer um pode baixar e olhar. É grande, são 1,2 GB de informação. Tá? Mas várias pastas, muitas plantas, muitas especificações de material, tudo está lá. E a FIFA trabalha por ambiente. A maneira certa de olhar o que a FIFA nos disponibilizou é por ambiente. Então, o que nós pretendemos fazer é fazer
a fiscalização à medida que os ambientes forem sendo completados. Por que isso? Porque, para evitar de fazer tudo no final, a gente vai perder tempo se achar uma coisa que a gente poderia ter corrigido no começo, se a gente deixar para corrigir no final, talvez não dê tempo para a gente alcançar o objetivo de ter tudo implementado na data que a gente quer. Então, a orientação que a gente vai discutir com o licitante ganhador é que ele trabalhe, né, por ambiente e possa disponibilizar por ambiente. Aí nós vamos fazer a fiscalização de cada um deles e, uma vez entregue, esse ambiente está lá reservado para a fiscalização final e, no final, a gente dá uma geral em tudo. A ideia é essa. E o que vai ser usado como parâmetro para a gente verificar se o que foi feito está nas conformidades? O próprio material da FIFA, que é o nosso compromisso. Nós vamos usar para dar o OK o material que o contrato nos obriga a fazer. Nós não vamos inventar nada diferente, nós vamos olhar o resultado com os olhos da FIFA. Tá? Está aqui, ó, os procedimentos de fiscalização, isso é o que eu já disse agora, vão ser feitos com o próprio material da FIFA, as inconformidades resolvidas, tão logo elas sejam detectadas. Tá? O valor estimado para esse contrato, a gente está colocando... Isso aqui, na verdade, é uma estimativa. Por quê? Porque nós estamos fazendo um trabalho, eu vou até explicar, no dia 23 de outubro, nós lançamos uma consulta pública para a formação de preço de referência. Nós colocamos à disposição do mercado uma solicitação, que é um ato, uma solicitação de cotação de preço, que é um ato do governo, da administração, que não gera compromisso. Ou seja, a administração não é obrigada a usar o produto do que nos foi entregue. Mas a gente espera que as empresas que se prontificaram a fazer, o façam com qualidade. Então, nós esperamos receber algumas ou muitas, se Deus quiser, muitas contribuições, e com essas contribuições nós vamos trabalhar estatisticamente para montar um preço de referência a mercado. Paralelamente a isso, nós estamos fazendo também um estudo de preço nosso, que é mais preço de balcão, onde a gente vai também usar instrumentos estatísticos. Nós temos um estatístico que vai trabalhar conosco para gerar um preço de referência, que é o que vai ser usado no pregão. O pregão exige que você dê a lista de materiais e o que você espera de preço para eles, para o mercado poder completar isso. Tá? Por favor, volte ainda. A gente ainda não tem como dizer qual é o valor hoje, porque essa atividade ela estava prevista para encerrar no dia 23/11. Nós estamos publicando amanhã, no Diário Oficial e no Jornal à Tarde, uma extensão desse prazo para 27/11, para dar um pouco mais de tempo para que as empresas possam realmente fazer um serviço com melhor qualidade. A gente está muito preocupado com isso. Tá? Então, nós não sabemos ainda e o motivo é esse. Por favor. Quem pode participar disso? Tá? Quem se encaixar na lei de licitações, tá? E empresas jurídicas, eu explico depois disso aqui, estabelecidas no Brasil, especializadas na gestão, organização, produção, montagem de grandes eventos que atendam todas as exigências relativas à qualificação, documentação, de habilitação, especificações técnicas constantes nesse termo de referência, todas emitidas pelos órgãos competentes e demais exigências contidas no ato convocatório. De praxe. Só pode participar quem tiver qualidade para isso. Tá? Mínimas. Isso é um pregão. Pregão é preço, menor preço. Tá? Mas existem alguns condicionantes de praxe para esse tipo de atividade. Tá? Por favor. Volta ali, só um instantinho. Aqui, ó, essa redação ela não está muito clara para a gente ainda. Eu acho que precisa ser... Nós achamos que precisa melhor trabalhada a definição da empresa das empresas que podem participar disso. Por enquanto, fica aqui estabelecido no Brasil e os requisitos estão sendo estudados e a gente vai trabalhá-los e também usar sugestões que apareçam por aqui. Tá? A licitante vencedora deve produzir
qualificação técnica para desempenho das atividades contratadas compatíveis com o termo de referência. Uma comprovação de capacidade técnica operacional, de ter capacidade de produzir eventos com um público igual ou superior a 50 mil habitantes no dia de sua maior concentração de gente. Quer dizer, é um evento que tem muita gente e tem que ter uma empresa que seja capaz de produzir resultados para esse público, para atender esse público também. Nós estamos pensando em disponibilizar ou exigir ou pedir que elas tenham pelo menos um certificado dessas organizações, que são organizações ligadas aos eventos esportivos. Porém, a gente está em análise, porque esses certificados a gente acha que não esgotam as possibilidades, certo? Então, nós estamos vendo quais seriam os demais que a gente poderia encaixar aqui nesse processo para abrir possibilidade de mais empresas participarem do certame, para isso aqui não ser um limitador no processo licitatório, tá? Por favor. Qualidade técnica para desempenho das atividades, compatível com as características, quantidades e prazos do objeto. Você foi para frente ou foi para trás? Eu acho que eu já li isso. Para baixo. Para baixo. Então, isso aqui foi repetido, desculpe. Falha minha, tá? Uma comprovação técnica de capacidade técnica por meio de contrato de prestação de serviços, contrato de trabalho, ato constitutivo do licitante ou qualquer outro vínculo jurídico que demonstra a existência no seu quadro de pessoa com responsabilidade técnica para esse serviço. As empresas que montam eventos, elas também são obrigadas a ter representantes técnicos que possam assinar pelo que acontece lá. Não são apenas as empresas de engenharia, como poderiam pensar alguns, se tem o RT, então é uma obra de engenharia, não. As empresas de evento também têm que ter um responsável técnico pelo que vai estar sendo executado. E esse é uma exigência que nós vamos colocar, obviamente, nos instrumentos convocatórios dessa licitação. Por favor. Outro item que ainda está sob análise é comprovação de ter capacidade financeira para lidar com um evento desse porte. A gente sabe que algumas das empresas que se candidatariam a trabalhar nesse evento, elas não são nacionais. Esse é um evento que ele normalmente pega as maiores empresas de eventos do mundo, participam disso, várias. Várias delas estão aqui, já se apresentaram e dizem que querem participar do certame. Tá? A gente está analisando essa parte do edital, do TR, desculpa, isso aqui está mais para edital do que para TR, pelo que eu entendo desse negócio. Tá? Mas, para não haver cerceamento de possibilidade de acesso. A gente tem que ter uma redação que permita a qualquer empresa que tenha porte e capacidade financeira e tenha fôlego para participar, que ela possa participar. Senão, nós vamos estar prejudicando o resultado do evento. A gente tem que brigar para dar condições para o maior número de participantes poder concorrer e que ganhe o melhor e que eu conseguir o menor preço. Nós estamos exigindo um certificado de vistoria. Não dá para imaginar que alguém entre para uma licitação como essa para apresentar uma proposta e sequer vá visitar o local onde vai ser instalado o evento. Então, vai ser exigido que essa visita técnica seja feita e seja comprovada. Quem apresentar a proposta e sem ter ido ao local verificar o que não está qualificado para fazer, segundo o nosso entendimento. A contratada vai poder subcontratar serviços. Existem muitos saberes envolvidos num processo como esse. São montagens de diversos ambientes com diversas características, né? E, para a execução dessas características específicas, o integrador, que é o contratado principal, seja ele um consórcio, seja ele uma empresa individual, pode subcontratar serviço.
para executar certas especialidades de interesse ou de conveniência dele. Nós estamos de olho no resultado. Por favor. É vedada, isso não pode, o integrador ou a empresa, o consórcio que seja, que ganhar a licitação, não pode subcontratar o serviço de planejamento, gestão e gestão da execução dos trabalhos, muito menos a organização dos espaços onde essas coisas vão ser montadas, porque é o cérebro do processo e é uma parte muito importante que não pode ser delegada a quem não é o próprio responsável, responde judicialmente, inclusive contratualmente, pelo serviço. Será admitida a participação de empresas organizadas em consórcio, nos termos da lei, isso também é possível, tá? 2 empresas que se somem e consigam um resultado melhor, podem se juntar e vir participar da licitação sem problema nenhum. Tá? Acho que esse é o último lâmina daqui. O TR, é só para dizer que no TR, eu não vou nem ler isso, tá? No TR, a gente tem que tentar informar da melhor maneira possível para os licitantes que se interessarem pela essa competição, como trabalhar esse material da FIFA. É um material complexo, é um material extenso, é um material muito detalhado, e o que nós estamos procurando fazer, nós que já fizemos essa análise do material, tentar esclarecer no TR a melhor maneira das empresas abordarem esse material e tirarem dele o necessário para fazer a sua proposta. Tá? Existe uma característica que a gente está trabalhando para evitar problemas. Isso já foi levantado por algumas pessoas e é uma preocupação da administração. Nós colocamos esse aviso no TR e provavelmente no edital também vai ter. Tá? Por quê? Porque o material da FIFA, quando a FIFA prepara, a FIFA é uma entidade privada, tá? Grande. E quando ela especifica o material dela, ela teve a preocupação de dar o maior número de detalhes, o melhor que ela podia dar para quem for executar saber o que ela quer como resultado. E ela coloca algumas fotos de materiais. Tem a foto de um gerador de energia de pequeno porte, tem a foto de uma cadeira, e tem marcas aparecendo lá. Numa licitação, você não pode orientar compra, e não é o nosso interesse fazer isso. Então, a priori, como uma primeira possibilidade, nós estamos colocando esse aviso muito bem destacado, em letras grandes, para dizer para os licitantes que eles não são obrigados a contratar nada do que a FIFA sugere. O que é necessário é que o nível de qualidade esteja compatível com o que é solicitado. Nós estamos vendo ainda a possibilidade técnica de nós tirarmos essas marcas do material da FIFA. Mas é muita coisa, E possa ser que se dê um trabalho que a gente não consiga fazer até o dia 30. Vamos ver se a gente consegue resolver isso aí a contento, tá? Por favor. Bom, alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Por favor, vou passar a parte agora da audiência para o Marcos, que vai mediar essa interação entre nós aqui, tá? Muito obrigado a vocês. Feitas as devidas considerações, né, nosso mestre de cerimônia tem algumas orientações a dar, né? E a gente vai passar para a parte de perguntas, considerações, sugestões, enfim. Na verdade, são só os registros. Gostaríamos de agradecer e registrar a presença de representantes da Cefaz, da SEMA, da SEDUR, da PRODEB, CEPLAN, CREA, Secretaria de Turismo, CONDER, CETRI, SAEB e quaisquer outros presentes. Agradecemos muito a presença de todos vocês aqui neste evento. Por gentileza, doutor Marcos, a palavra é sua. Oi. Nós passaremos a fase das considerações. Nós temos 2 pessoas que estão aqui com microfones. Podem ser feitas perguntas por escrito ou, se alguém preferir que seja verbalmente, também pode pedir e vai ser concedida a palavra por ordem
de solicitação. Estão abertas para as considerações, dúvidas, questionamentos, enfim. Por favor, se apresente, nome, instituição ou órgão que representa. Bom, boa tarde. Adriana Vilas Boas, estou representando a Faculdade Rui Barbosa como estudante de Direito. E, assim, na verdade, enquanto na fala, né, do palestrante anterior, perdão, senhor Alexandre, perdão, eu fiquei preocupada em relação a essa questão, quando você tocou no aspecto de que o entorno ali da Fonte Nova, realmente, da antiga Fonte Nova, hoje a Arena, né, a futura Arena Fonte Nova, é uma área realmente que a gente sabe que comporta imóveis determinados, que são patrimônio histórico realmente, e essa dificuldade. Me preocupou que essa questão em relação à montagem dessas estruturas na área, certo? A questão do tempo, curto espaço de tempo para a realização dessas modificações naquele entorno. Qual seria a solução, então, de vocês? E outra situação em relação à possibilidade de aproveitamento desta estrutura para a Copa de 2014, já que a gente está falando também num lapso temporal de apenas 2 anos e um custo relativamente elevado desses contratos, né? Então, assim, 20 milhões, partindo de 20 milhões, mas que, na verdade, acredito que vai ser algo de valor superior. Então, assim, eu queria especificamente saber em relação a qual solução vocês estão pensando em relação a essas modificações para a implantação dessas estruturas. Obrigada. Alexandre vai responder, e outras inscrições também a gente já pode ir anotando. Muito bem lembrado por você. Lembra que eu falei que a Arena Fonte Nova é a mais difícil de ser implementada, porque a gente está encravado entre 2 marcos históricos, né? Nós somos entre o Centro Histórico de Salvador e o dique do Tororó, que também é patrimônio tombado. Boa parte das estruturas temporárias ela vai ocorrer dentro do perímetro da Arena Fonte Nova, tá? Isso não implica em nenhuma autorização especial, não implica em nada, porque nós vamos estar trabalhando aonde já está previsto acontecer, no modo legado, alterações de ambiente para suportar atividades inerentes da própria arena, um show de Pink Floyd, um show de Ivete, que seja, jogos de futebol. Então, vão haver intervenções ali que vão preparar a arena para aquela atividade específica. Nesse ponto, a Copa do Mundo e a Copa das Confederações se encaixam dentro desse perfil. Algumas intervenções que vão acontecer fora, vão acontecer em espaços que não incomodam a população de modo algum. Tá? É evidente que, para os dias de jogo e para o período dos jogos, há todo um esquema de trânsito, de mobilidade, que está sendo estudado já tem algum tempo, de segurança, para que, durante os jogos, haja uma transformação também na circulação daquela área e possa viabilizar o evento sem prejudicar ou prejudicando o mínimo possível o trânsito normal da cidade. Existe essa preocupação, sim. A nossa sorte é que aquela lateral da arena, que está aquela via ali, aquele pedaço da via, também chama Vasco da Grama, que fica, os que conhecem aqui o dique do Tororó, nós temos 2 restaurantes na ponta do dique, né? 2 restaurantes ali, e tem um espaço que hoje é canteiro de obra da arena, entre esses restaurantes e os viadutos novos que vão dar acesso aos estacionamentos da arena. Esse espaço também vai ser utilizado para compor as estruturas temporárias. Nesse perímetro pequeno ali, em torno de 15, 20 mil metros quadrados, a gente não tem grandes problemas com o IPHAN, por exemplo, patrimônio histórico. O IPHAN, ele se preocupa, por exemplo, nós vamos ter uma atividade, provavelmente, dentro do Convento do Desterro. Uma das áreas que hoje está prevista pela FIFA ficarem ali perto do restaurante, nós vamos colocar num ambiente histórico da cidade, para que ele possa ser visitado pelas pessoas que vão buscar informações, é o Ticket Center, que vão procurar informações sobre os seus ingressos, eles vão ao Desterro, ao invés de ficar ali do lado do restaurante. Isso
dar visibilidade ao desterro, e nós também vamos poder fazer alguma intervenção de conservação naquele equipamento, que tem 400 anos, é lindíssimo. Quem não visitou, visite, porque realmente fiquei impressionado, é muito bonito. Tem uma construção muito antiga. Então, aquela faixa do lado da avenida, ela é uma faixa que, sob a ótica da proteção de patrimônio histórico, ela não abrange isso. Há um hiato ali. O IFAM nos informou informalmente, em reuniões que nós tivemos com ele, que aquela área ali não é problema para se implementar. Tanto é que hoje é canteiro de obra da própria FNP. Então, para essas estruturas, hoje, na Copa das Confederações, nós não vemos que vamos ter complicações ou dificuldades relacionadas ao que você mencionou. Muito bem colocado, inclusive. Respondo? Obrigado. Alguém mais gostaria de fazer alguma consideração? Bom, vamos passar mais algum questionamento, alguma consideração por parte? Por favor. Clínio Basto, da Camarote Market. Me preocupou, mas apesar de que você deixou em aberto a questão da certificação e dos atestados, que você elencou ali vários organismos internacionais que, na sua maioria das vezes, trataram com empresas também internacionais. Então, isso poderá levar a uma obrigatoriedade de uma empresa local ser consorciada com uma empresa internacional, já que nenhuma, ou pelo menos possa ser que eu esteja sendo precipitado, mas desconheço, eu sou produtor na Bahia, e desconheço que tenha alguma grande produtora daqui que possa ter grandes eventos do COI ou de federações, quiçá da FIFA, com essas características. Isso é apenas uma preocupação que a gente, produtor local, tem, porque senão a gente terá que ser obrigatoriamente fazer um consórcio com uma empresa de fora que tenha esses certificados, que com certeza terão várias chegando ao Brasil, porque elas realizam no mundo todo com muita propriedade. Essa é uma preocupação, porque quando se fala em técnica e preço, a gente sabe que esse item irá pesar bastante num processo decisório. Ok. Existe uma preocupação exatamente colocado nesse sentido, por isso que o item está em análise. Trata-se da utilização de certificados de instituições ou estaduais ou federações. Há todo um estudo sobre isso. Nós estamos levantando essas informações e, com certeza, vamos ter maior detalhamento no TR final. Mas é por isso que o item está em análise. A ideia é que você possa ter outras instituições certificadoras. Jefferson, da Módulo. Só um minuto. Só uma observação, tá? Para ficar bem claro. Essa licitação não é técnica e preço, é pregão presencial. Menor preço. Tá? Por favor. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Se apresente, por favor. Jefferson Zaratim, da Módulo. Eu gostaria de entender melhor a questão das especificações, porque elas estão no pacote que está lá disponibilizado, que a gente teve acesso. Além das questões das referências, elas estão muito focadas em equipamentos que acabam não tendo em quantidade a disponibilidade deles no país, e nós estamos entendendo que isso vai se repetir em 12 capitais. Como é que a gente... E aí o Alexandre pontuou dizendo que seriam compromissos do governo dentro das obrigações contratuais do governo com a FIFA. No final da apresentação, ele pontua que são apenas referências. Eu queria saber como é que a gente vai tratar a similaridade das soluções para análise e para poder verificar da possibilidade ou não do uso dessas alternativas. A sua colocação é perfeita. Veja bem, como eu pontuei, a FIFA é uma organização privada. Tá? É uma empresa como muitas das que estão aqui. E quando ela fez as especificações, ela fez sob a ótica dela. O que eu quero de melhor para o que eu vou usufruir? E o contrato que nos obriga, ele diz que nós, o Estado, tem que entregar à FIFA um ambiente de acordo com as especificações que ela deu.
ela fez uma visão muito de empresa. Tá? Então, a gente não pode, de uma certa maneira, imaginar que ela faria isso pensando numa licitação. Ela fez isso como empresa privada que estaria contratando uma outra empresa privada para fazer alguma coisa para ela. Nós tivemos, obviamente, que fazer um filtro do que a FIFA exige para adaptar à legislação brasileira, senão nós não conseguiríamos contratar. Uma dos problemas, entre aspas, que se apresenta é que, quando você faz uma licitação, você não pode sugerir que contrate A, B ou C. Isso é uma coisa da nossa legislação, que eles não observaram no material que nos entregaram. Ou a gente deixa isso claro para o mercado, que o mercado não tem que seguir esses padrões, que ele pode contratar o que ele achar de melhor, de mais econômico e mais produtivo, que seja de uma qualidade similar ao que a FIFA solicita. A obrigação do Estado é contratar o que a FIFA solicitou. Tá? Nós estamos tentando passar para o mercado, que vai executar essa tarefa para o Estado, a melhor maneira de fazer essa contratação. Tá? O ideal seria que a FIFA nos tivesse fornecido o material sem uma única marca aparecendo. Mas ela botou fotografias de material lá. Então, a gente precisa levar isso em consideração. No material, tem uma planilha, você deve ter observado, que é dividida por ambientes, que diz cada item, qual a quantidade que vai ser usada naquele local específico. Tá? Se existe essa dificuldade de conseguir o material, provavelmente vai existir mais na Copa do Mundo de 2014 do que hoje na Copa das Confederações, que são só 6 cidades, é metade. Tá? Vamos ver se o mercado dá com isso. É um incentivo para o mercado brasileiro produzir mais também. Vamos ver se a gente consegue que isso aconteça. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Isso é uma questão relevante, realmente é, tá? E é uma característica do país todo, não é uma particularidade da Bahia. Essa característica que o senhor apontou, ela vai ficar um pouco mais, vamos dizer assim, aguçada para o ano que vem, 2014. E eu espero que o mercado trabalhe nesse sentido para suprir essas necessidades. Tá? Serão levados em consideração, lógico, como vai haver um acompanhamento e fiscalização, os equipamentos similares são levados em consideração. A ideia é essa, você não vai se guiar pelas marcas, mas sim pelo resultado. Doutora Tapioca? Exatamente. Doutora Tapioca, nossa assessora jurídica da Secopa, por favor, doutora.